Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Gama e hoje nós vamos aprender mais uma ferramenta de modificação do AutoCAD, que é a ferramenta Scale, utilizada para alterar escalas de objetos no nosso desenho. Ou seja, eu posso estar utilizando essa ferramenta para alterar a escala de um objeto que esteja em milímetros, alterando este para centímetros ou metros, ou ainda fazer o inverso. Um objeto que esteja em metros e alterar ele para centímetros ou milímetros. E além disso, eu posso estar utilizando também essa ferramenta para alterar as dimensões de objetos de acordo com a minha necessidade. Não necessariamente para estar colocando esse na escala do meu desenho, mas sim para estar alterando, por exemplo, esse retângulo que eu tenho aqui desenhado, alterando aqui, por exemplo, de 1000 para 900, para 875 ou qualquer outra dimensão que eu queira. Então eu posso pegar um desenho, no caso aqui é só um retângulo, mas eu posso pegar um desenho ou um bloco mais complexo que eu tenha no meu desenho e estar fazendo uma cópia deste e simplesmente alterando e ajustando a dimensão para que eu não precise fazer um outro desenho com a mesma complexidade, apenas com dimensões diferentes. Então eu apenas pego um desenho pronto e ajusto a escala dele para que ele assuma as dimensões que eu desejo, ok? Então, a partir desses dois exemplos que eu tenho aqui na tela, nós vamos estar compreendendo como fazer essa operação. Então, primeiramente, vamos entender como nós ajustamos a escala de um objeto para ajustar este conforme a escala do nosso desenho. Então, nós temos aqui essa caminhonete que está desenhada numa escala de milímetros. Nós podemos verificar aqui por essa cota de 5.440,64 milímetros, ok? Então, supomos que eu esteja trabalhando com unidade de medida em metros para o meu desenho e eu quero inserir o bloco dessa caminhonete para eu poder estar ilustrando o meu desenho. Porém, o meu desenho está em metros e essa caminhonete está em milímetros. Como eu faço então para ajustar a escala desse objeto, né, para que ele fique na escala do meu desenho? Então, primeiramente, como esse objeto aqui não está em formato de bloco, né, ele está em formato de linhas independentes, eu tenho que selecionar todo o objeto. Selecionei todo o objeto primeiramente. Posso selecionar inclusive a cota para que ela se ajuste junto ao objeto e eu possa verificar a dimensão final. Então selecionei tudo e agora eu vou aplicar o fator de escala. Então primeiramente eu tenho que chamar o comando Scale, que eu posso estar acionando através do ícone da ferramenta aqui na Ribbon, que está localizado aqui no painel Modify, sendo este ícone aqui, ó. Se eu posicionar o mouse em cima, ó, ele já mostra ali, Scale, ok? Então esse é o ícone que vai chamar a minha ferramenta, ou então eu posso simplesmente utilizar os atalhos de teclado através das teclas SC. Então digitei SC, confirmei com Enter, está ativado a ferramenta, ok? Está ativado o meu comando. Então simplesmente agora eu tenho que definir um ponto base, ok? Verifique aqui na linha de comandos que ele está pedindo para que eu especifique um ponto base. Eu vou então definir um ponto, por exemplo aqui, né, na base da roda, definir este ponto como referência, e após definir esse ponto base, simplesmente ao mover o cursor do meu mouse, ele vai aplicando uma escala aleatória. Observe essa linha branca aqui, é a linha do raio da roda, que como está muito grande, a gente não consegue nem visualizar ele aqui na tela, ok? Então o fator de escala está sendo mostrado aqui ao lado do meu cursor do meu mouse, ok? Nesse caso aqui está um fator de 1406, então ele vai ampliar muito mais o meu desenho, e nesse caso eu quero reduzir. Então ao invés de simplesmente mover o cursor do mouse e definir um ponto aleatório, onde eu vou estar aplicando um fator de escala qualquer, eu vou inserir o valor de escala que eu desejo. Então, apenas para nós exemplificarmos aqui, eu quero passar esse meu objeto da escala de milímetros para metros. Caso você não saiba o fator de conversão a ser utilizado, basta simplesmente abrir uma calculadora para que nós possamos estar encontrando esse fator de escala. Nesse caso, esse meu objeto está em milímetros e eu quero passar ele para metros. Então, para eu encontrar o fator de escala, basta eu dividir o valor final que eu desejo obter pelo valor atual que eu possuo, ok? Então tá, nesse caso aqui nós podemos fazer de duas formas. Eu posso estar fazendo aí por equivalência, no caso eu insiro 1, que é 1 metro, dividido por 1000, que é o seu equivalente em milímetros. Então 1 dividido por 1000, eu vou ter o fator de escala que eu tenho que aplicar para transformar um objeto que está em milímetros em metros. Então observem que eu estou dividindo
o valor que eu desejo obter, que nesse caso é em metros, né, pelo valor que eu possuo. Então eu estou dividindo 1 por 1000 para ter o fator de escala que eu preciso utilizar para transformar um objeto de milímetros para metros. Então aqui eu vou ter um fator de 0,001, ok? Da mesma forma, eu poderia estar utilizando as dimensões do meu próprio objeto, sendo a dimensão que nós desejamos que o objeto tenha, dividida pela dimensão que o nosso objeto possui atualmente. Então, nesse caso aqui, nós queremos que ele tenha a dimensão de 5,44, né, em metros no caso, arredondando os valores, né, dividido por a dimensão que ele tem hoje, que é 5.440, ok? Confirmo com Enter e observem que o nosso fator de escala é o mesmo que nós tivemos ao dividir 1 por 1000, ok? Então, assim nós encontramos o nosso fator de escala. Então, vou minimizar aqui e vou inserir esse fator de escala. Lembrando que no AutoCAD, ao invés de utilizar vírgulas, nós devemos utilizar pontos. Então, eu vou inserir aqui 0,001. Eu poderia também simplesmente suprimir esse primeiro zero, iniciando pelo ponto. Se eu digitasse diretamente .001 também seria o suficiente, já que ele entenderia que antes do ponto eu teria um zero, ok? Então, confirmo então com Enter e observe que esse meu objeto foi reduzido à escala de metros. Ele ficou bem menor do que ele estava originalmente, ok? Tanto que a cota aqui, ó, ela já está me mostrando 5,44, ele foi ajustado para a escala correta, porém as dimensões da cota agora não estão de acordo com as dimensões do objeto, ok? Eu teria que estar ajustando. Ó, observe aqui que agora eu tenho um objeto na escala de metros. Então, essa é a forma que eu posso utilizar aí para poder estar ajustando objetos que eu trago para o meu desenho, onde ele não esteja na escala adequada, certo? Então, eu vou retornar aqui, eu vou desfazer, ok? Vou pressionar Ctrl Z para retornar. Selecionei todo o objeto novamente. Vou chamar o comando agora aqui pelo ícone na Ribbon. Cliquei sobre o ícone e ele está pedindo para eu especificar um ponto base. Vou selecionar agora, por exemplo, este ponto base aqui da roda frontal do veículo, né? Ó, observem que ao mover o cursor do mouse aqui, a gente verifica que ele está aplicando um fator aleatório de escala, né? Um fator bem maior. E então eu quero agora reduzir esse veículo para uma escala de centímetros. Então o que eu faço? Novamente aqui, vamos acionar a calculadora para nós identificarmos caso você não saiba o fator a ser utilizado. Então eu quero ajustar essa minha escala para centímetros e ela está em milímetros. Então novamente fazendo em proporções, 100 centímetros equivalem a 1000 milímetros. Então eu divido 100, que é a escala que eu desejo aplicar, no caso centímetros, divido pela escala que eu tenho atualmente. Então eu divido 100 por 1000 e vou ter o fator de escala que eu tenho que aplicar a esse objeto, que é de 0,1. E eu posso fazer, como eu comentei, da mesma forma, utilizando a própria dimensão do objeto. Então, nesse caso, eu tenho 5.440 em milímetros e eu quero que ele vire 544. Então, eu divido 544 dividido por 5.440 e observem que eu tenho o mesmo fator de escala, ok? Que é de 0,1. Então, vamos lá. Observe que esse ponto base que eu estou selecionando será o ponto de referência a partir do qual o objeto ficará estático, ele não se moverá. Ele vai ajustar todo o restante do objeto, encurtar esse objeto, porém, esse ponto especificamente aqui da base da roda frontal, ele vai permanecer exatamente no mesmo ponto. Então, o ponto de referência que nós estamos utilizando, o ponto base, ele vai ser o ponto a partir do qual o objeto vai ser ajustado à escala, porém, exatamente neste ponto ele vai permanecer no mesmo local onde ele está no desenho atualmente. Então vamos agora inserir o fator de escala e em seguida confirmar com Enter. Então vamos lá, eu vou inserir aqui 0,1, confirmo com Enter e observem aqui a nossa cota que o nosso objeto agora está em centímetros. Então vocês viram que não tem segredo, é muito fácil. Vamos agora fazer o inverso então para que nós possamos compreender como aumentar a escala do objeto, ok? Então vamos lá, utilizar nossa calculadora novamente, caso você não saiba o fator de escala a ser aplicado. Então eu quero que esse objeto ele tenha 5.440 milímetros. Eu quero passar agora esse objeto de centímetro para milímetros.
Então eu insiro primeiramente a dimensão que eu quero que o objeto tenha, dividido pela dimensão que o meu objeto tem atualmente. Assim eu encontro o fator de escala a ser aplicado. Então, divido 5.440 dividido por 544, ok? Confirmo com Enter, e o fator de escala que eu tenho que aplicar para passar o meu objeto de centímetros para milímetros é um fator de escala igual a 10. Então vamos lá, vamos selecionar esse objeto, chamar o comando através das teclas SC, confirmar com Enter, definir um ponto base, eu vou definir exatamente este mesmo ponto aqui na base da roda, definir meu ponto base. Observe que ao mover o cursor do mouse aqui, ele já está aplicando um fator de escala aleatório. E agora eu vou inserir então o fator de escala igual a 10, que foi o valor que eu encontrei para passar o meu objeto de centímetros para milímetros. Confirmo com Enter e observe que ele novamente retornou para as dimensões originais dele em milímetros, ok? Aqui, 5.440. Agora eu vou utilizar esse retângulo aqui abaixo para nós estarmos também exemplificando aí a alteração de escala, a alteração de dimensões em objetos. Então supomos que você tem um objeto no seu desenho, um objeto mais complexo, nesse caso aqui é só um retângulo, né? Então vamos supor que você tem um objeto mais complexo que você quer fazer uma cópia desse objeto e você precisa desse mesmo objeto, só que num tamanho menor ou em um tamanho maior. Então para não precisar desenhar um outro objeto que você não tem, vamos supor que você só tem ele numa dimensão e você quer ter cópias dele em seu desenho em dimensões diferentes, maiores ou menores, então simplesmente você pode fazer uma cópia desse objeto, né? Vamos supor, selecionei meu objeto, fiz uma cópia dele, ok, vou colocar ao lado, e eu quero simplesmente alterar a dimensão dele para uma dimensão determinada. Nesse caso aqui, eu tenho um quadrado de 1000 por 1000. Olá, tudo bem? Nesse caso, então, meu fator de escala seria de 0,5. Então, utilizando novamente a nossa calculadora aqui, basta eu inserir o valor que eu quero que o objeto possua, né? Nesse caso 500, dividido pelo valor que ele possui atualmente. Divido ele por 1000, confirmo com Enter, e o fator de escala que eu tenho que aplicar é o fator de 0,5. Então, seleciono meu objeto, posso incluir as cotas aqui se eu desejar, para que elas se ajustem também, conforme eu alterar a escala do objeto. Chamo o comando através das teclas SC, confirmo com Enter, vou definir um ponto base, por exemplo, esse ponto superior, como ponto base. Agora eu vou inserir o meu fator de escala. Eu posso estar inserindo aí o fator de 0,5, como também posso inserir diretamente o valor de 0,5, sem colocar o zero, que ele já vai entender. Confirmo com Enter e vejo que o objeto agora possui a dimensão de 500 por 500, que era a dimensão que eu desejava. Então vocês viram que é bem simples, não tem segredo. Nestes exemplos que nós vimos até agora foram aplicados fatores de escala simples, óbvios, e que nós não precisaríamos necessariamente estar utilizando uma calculadora, né? Estou utilizando apenas para o caso de alguém não saber exatamente como encontrar o fator de escala. Mas supomos que nós queiramos aplicar aí uma dimensão para esse nosso objeto, vamos supor de 372,5. Nesse caso, fica um pouco mais complicado nós encontrarmos esse fator de escala de cabeça. Então, nesse caso, sim, nós precisaríamos de uma calculadora para nos auxiliar e encontrarmos esse fator de escala. Então, vamos lá. Eu quero que esse meu objeto tenha 372,5 milímetros. E hoje ele está com 500 milímetros. Então, eu insiro o valor que eu desejo que esse objeto tenha, dividido pelo valor que esse meu objeto possui atualmente. Eu vou aplicar o fator em cima desse objeto desse quadrado de 500 por 500, confirmo com Enter, e eu tenho meu fator de escala de 0,745. Então vamos lá, vou minimizar aqui, vou selecionar o meu objeto, vou chamar o comando através das teclas SC, confirmo com Enter, vou definir um ponto base, um ponto de referência, neste caso vou definir este ponto superior, e agora eu insiro meu fator de escala, que é de 0,745. E para finalizar, confirmo com Enter. Verifiquem que o objeto então assumiu a dimensão de 372,5. Está finalizado então o nosso aprendizado aqui sobre a ferramenta Scale. Um grande abraço e até a próxima.